Olá, meus queridos, como diz o professor Lela. Na última aula nós ficamos aqui eu fiquei de explicar a vocês os ângulos formados por uma circunferência. Eu vou clarear ela aqui porque eu fiz vermelho e ficou muito claro, certo? Eu mostrei para vocês o que era ângulo central, o que era ângulo inscrito e o que era ângulo de segmento. Ficou faltando isso aqui para a gente encerrar a parte de ângulos, entrar na parte dos exercícios, certo? E mandar a atividadezinha para vocês. No primeiro caso aqui, quando eu tiver duas retas, e essas duas retas se cruzam dentro da circunferência, ela vai formar aqui dois arcos. O arco AB e o arco CD. O segundo caso é quando essas retas se encontram fora da circunferência. Novamente ela vai formar dois arcos, AB e CD. Eu não estou lembrado se eu coloquei no início, mas vamos fazer isso aqui. Vamos voltar. Vamos supor que eu tenho uma circunferência, tá certo? Existe uma diferença entre circunferência e círculo, tá certo? Qual é essa diferença? A circunferência, ele diz que é um conjunto de pontos, que distam quer dizer, tem a mesma distância de um ponto comum, denominado centro. Então veja só aqui, circunferência é um conjunto de pontos que tem a mesma distância, de um ponto comum que é chamado de centro. O que é um círculo? O círculo é a área limitada por uma circunferência. Então, para você diferenciar o que é, a circunferência é só a linha. É um conjunto de pontos que forma essa linha. O círculo é tudo que tem aqui dentro, tá certo? Então, por isso que o círculo tem área. E a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Isso é a área do círculo. Lá na frente a gente vai estudar relações da circunferência, a gente vai ver isso novamente. Só para você diferenciar aqui. A circunferência, como é um conjunto de pontos, se eu cortar ela aqui e estirar, tá certo? Vamos supor que eu tenho um cordão, pego um cordão aqui, vou rodear no bujão de gás e depois eu estiro. Então eu tenho o comprimento da circunferência. Ela tem comprimento, e o comprimento é dado por 2πr. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são os elementos dela? Primeiro, a distância do centro. Vamos chamar o centro de O e chamar esse ponto aqui de A. Esse segmento OA é chamado de raio. Então, a distância do centro até qualquer ponto é um raio. Se eu prolongar aqui e dizer que vou até B, então esse segmento AB é chamado de diâmetro. O diâmetro equivale a dois raios. Certo?
Se eu pegar aqui dois pontos, vou chamar de C e D. Eu posso ir de C até D por dentro, tá certo? Se eu for por dentro, isso aqui é chamado de corda. Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Se eu for de C até D por fora, isso aqui vai ser chamado de arco. Aí lembra que eu falei, vou formar um arco AB e um arco CD. Vou formar um arco AB e um arco CD. Tá certo? E por último aqui, ó, se eu pegar aqui um segmento, vou chamar de EF, tá certo? Esse segmento EF é o segmento que parte da circunferência e encontra uma corda qualquer. Esse segmento ele é chamado de flecha. Certo? Quais são os elementos da circunferência? O raio, distância do centro até um ponto. O diâmetro, distância de dois pontos que passa pelo centro. A corda, quando você faz um atalho por dentro. O arco, quando o atalho é por fora. Tá certo? E a flecha é a distância da circunferência até uma corda qualquer. Vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, vamos supor que eu marque esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Esse ângulo alfa, ele é a soma do arco AB com o arco CD dividido por 2. Certo? Lembra do que eu falei, ó, se esse ângulo vier para cá, eles são opostos pelo vértice, ângulos OPV. Os ângulos OPV são iguais, então esse ângulo aqui também é alfa. Se por acaso eu colocasse aqui um ângulo beta, então esse ângulo aqui também é beta. Então se eu quisesse calcular beta, eu já teria o quê? O arco AC mais o arco BD dividido por 2. Tá certo? Essa é a relação que a gente vai usar quando as duas retas se encontrarem no centro da circunferência. Quando essas duas retas se encontrarem fora, o encontro delas é nesse ponto aqui, vai formar aqui um ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa vai ser igual ao arco maior, CD, menos o arco menor, AB, dividido por 2. O que você tem que lembrar? Se o encontro for dentro, mais. Se o encontro for fora, menos. Só isso. Tá certo? Então eu vou apagar e a gente vai entrar nas questões da página 19. Aí eu digo novamente a vocês, eu vou fazer as questões ímpares e vocês fazem as questões pares, tá certo? Valendo como atividade. Então vamos lá. Na página 19, a questão 1 diz o quê? Dois segmentos são congruentes quando? Questão 1. Dois segmentos são congruentes quando? Olha, quando você falar dentro de geometria, falar em congruência, é a mesma coisa de falar igualdade. Dois segmentos são iguais quando? Tá certo? Quando é que dois segmentos são iguais? Letra A. Quando eles forem colineares, não, falsa. Segmentos colineares são aqueles que estão na mesma reta. E aí está falando em segmentos iguais. Letra B, são consecutivos, também falso. Consecutivos, quando termina um, começa o outro na mesma reta. Letra C, são adjacentes,
Letra C também é falsa. Adjacentes quer dizer o quê? Quando são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. E letra D, quando tem a mesma medida. Ó, se eu falei que são iguais, eles têm a mesma medida, então a verdade é a letra D. No terceiro, RS são retas paralelas. Então, olha, terceiro, segundo é de vocês. Letra A, letra B, letra C e letra D. Na letra A ele diz que R interseção com S é igual a R. Na letra B, R interseção com S é igual a um conjunto vazio. Na letra C, R interseção com S é um ponto P. E na letra D, ele diz que R interseção com S é igual a S. Vamos ver se vocês entendem isso aqui. Eu não sei se eu falei sobre isso na primeira aula. Mas se eu não falei, eu vou renovar aqui novamente. Quando duas retas se encontram num ponto P, certo? Vamos supor que tenho reta R, reta S. Como eu falei naquela aula que a gente começou, a reta é um conjunto de pontos. Se é um conjunto de pontos, quando elas se cruzam aqui, elas estão se encontrando em um mesmo ponto. Então, a intersecção de R com S tanto pode ser R como pode ser S. Elas são chamadas de retas concorrentes. Eu posso ter uma reta R e uma reta S, certo? Se eu fizer a relação de R intersecção com S, vai dar um conjunto vazio. Isso quer dizer que essas retas, elas não se encontram. Se elas não se encontram, elas são chamadas de retas paralelas. Certo? Existem aí uns doidos matemáticos querendo provar que duas retas paralelas se encontram no infinito. Agora, onde é o infinito é que eu não sei. Tá certo? Então, até hoje, essa teoria ainda não é válida. E se eu tiver aqui, ó, duas retas, uma sobre a outra, reta R, reta S, se eu fizer R intersecção com S, vou consertar uma coisa aqui, ó. Tanto pode ser R como pode ser S. Foi um erro meu aqui. As duas retas R e S se encontram no ponto P. Então o ponto em comum entre elas é o ponto P. Isso quer dizer que todos os pontos da reta R também são pontos da reta S. Então as retas são chamadas de coincidentes. Tá certo? Antes da gente voltar para a nossa questão. A gente pode ter um caso aqui, ó, em que duas retas são concorrentes, só que elas se encontram formando quatro ângulos de 90 graus. Então aqui a gente vai chamar de retas perpendiculares. Lembre que as retas perpendiculares são retas também concorrentes, só que elas formam quatro ângulos de 90. E por último aqui, já entrando lá na parte de geometria espacial, se eu tenho aqui uma reta, tá certo? E aqui eu tenho uma outra reta. Vejam que essas duas retas são... Uma está num plano e a outra está fora do plano, ou a outra está furando o plano. Nesse caso, essas retas são chamadas de retas reversas. Mas as retas reversas não aparecem dentro da geometria plana, aparece dentro da geometria espacial, porque no momento que você tem uma reta no plano e uma reta fora do plano, então essa reta fora do plano ela está no espaço. Então, concorrentes quando tem um ponto em comum
paralelas quando não tem ponto em comum e coincidente quando todos os pontos são comuns. Feito essa explicação, você vai entender agora a questão 3. Ele diz que se RS são retas paralelas, se RS são retas paralelas, tá certo? Então, a intersecção de R com S é igual a R, isso aqui vai cair na coincidente, letra A é falsa. R intersecção com S é um conjunto vazio, verdade. R intersecção com S é igual a T, seria se fossem concorrentes, falsa. R intersecção com S é igual a S, novamente voltamos para as coincidentes, também é falsa, a resposta aí, letra B, quando a intersecção entre as duas for um conjunto vazio, tá certo? Então, eu não lembro de ter explicado isso aqui quando a gente viu segmentos e retas, mas se eu não expliquei, está explicado agora e com a explicação deu para a gente resolver a questão. Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz que os segmentos AB e BC são segmentos adjacentes. Aí ele diz que AB, questão 5, AB é igual a 12 centímetros e AC é igual a 20. Então eu vou ter AB, C. A distância de A a B é igual a 12 e a distância de A a C é igual a 20. Vamos lá ver o que é que ele quer? Então, olha, antes de ir para as alternativas, está aqui a alternativa A, B, C e D. Se o segmento AC é igual a 20, tá certo? E o segmento AB é igual a 12, então isso quer dizer que o segmento BC é igual a 8. Certo? Para que a gente entenda. Então o que é que nós vamos ter? Na letra A, ele diz que AB é maior do que BC. Certo? AB é maior do